Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Nosso. Sou Alexandre Correia, sempre trazendo amigos para falar cada um da sua vida. É um projeto que a gente tem e esse Pod Nosso é para realmente trazer pessoas que têm o que falar da vida, têm que dar exemplos da vida, né? E hoje é um exemplo desse que se coaduna com a nossa imagem, com a nossa vontade de fazer um programa bem feito. É a nossa amiga Maria Eulália. Tudo bem, Maria Eulália? Maria Eulália é do Espanha. Ela é uruguaia, ela vai contar da vida dela, mas ela é uma pessoa abençoada. Tudo bem com você, linda? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Por estarmos aqui. A Maria Eulália é uma das donas do curso de espanhol, o Espanha, né? E ela veio aqui falar de tudo, mas especificamente da vida dela. Como é que tudo começou, minha amiga? Você nasceu no Uruguai. Nasci no Uruguai, mas eu tenho a dupla nacionalidade, sou uruguaia e sou espanhola, porque os meus pais eram espanhóis, minha irmã também era espanhola, meu irmão é argentino e eu nasci no Uruguai. Eu escolhi o melhor paizinho pequeno da América para ele nascer. Tinha um amigo que falava, nem tudo é perfeito, você é paulista, ele era carioca. É assim mesmo. Não, mas o Uruguai é o país que todo mundo está querendo hoje, né? Não sei todo se mundo você que sabe. Está querendo ir, né? Exato. Onde é que você nasceu lá, minha querida? Em Montevideo. Montevideo. Bem do lado da praia, literalmente, porque eu nasci em casa, então, literalmente, é meio quarteirão da praia. Do mar. É do mar. E daí... Vamos falando da tua vida. Bom, querida. daí eu fiz Antes de chegarmos no Espanha. Antes de chegar no Brasil. Eu estudei no colégio inglês, depois estudei no colégio de freiras, entrei para a faculdade de Direito, percebi que seria uma péssima defensora de causas que eu não acreditava. Então, depois de um ano, parei e falei, parto para outra. Você entrou na faculdade lá no Uruguai, e parou um ano parei, de estudo? Na realidade é um pré-faculdade que a gente tem que fazer, e aí percebi que não ia defender a ninguém, que eu não estivesse não era a tua vontade. Com meus princípios. Aí minha irmã, que trabalhava no consulado, tinha casado, ela estava grávida e precisou sair para uma licença. Consulado da Espanha. É Consulado da Espanha. Montevideo. Em Montevideo. Essa licença, teoricamente, seria de um mês. Só que ela não voltou para o consulado, ela partiu para outra. E eu fiquei 9 anos no consulado. Sim, trabalhando lá no consulado da Espanha. Trabalhando no consulado da Espanha, com a vantagem de que, no começo, nos primeiros anos, tínhamos um horário fantástico, porque a gente saía 2 horas da tarde. Então, deu para estudar, deu para me dedicar a atividades culturais que eu sempre gostei, enfim. Deu para fazer muita coisa. E o aprendizado até do próprio consulado, o contato com o pessoal que vinha. Nós tínhamos muito trabalho, porque a coletividade espanhola no Uruguai é enorme. Muito grande. É muito grande. Então, E também trabalhávamos com repatriação de pessoas que não podiam pagar, então era muito repatriado. Muito de tudo, né? Sim, o assunto geral da Espanha no Uruguai. No Uruguai. E aí você foi rolando. Como é que a coisa chegou para você? Falar, vou embora do Uruguai e vou para o Brasil. Não, na realidade não foi bem assim, não. Eu parei de trabalhar no consulado 1 semana antes de casar. Eu sei que não, mas a pergunta é justamente... Na realidade, o Omar veio 1 ano antes. Quem é Omar? Omar, meu marido. Ele veio 1 ano antes morar no Brasil. Meu irmão já morava aqui com a família. Minha irmã também morava no Brasil. E também era a esperança de trazer meus pais, que iam ficar sozinhos no Uruguai, espanhóis, não tinham família. Mas meu pai era basco. E basco é sinônimo de teimoso, elevado à enésima potência, né? Então, infelizmente, só vieram aqui de férias, mas nunca para morar aqui, sendo que os 3 filhos estávamos aqui. Mas... É aquela história do basco, né? Quem é teimoso, eles ou nós, né? Eu tenho uma piada que fala que ele está comendo pedra, mas ele fala, mas tem sabor de queijo, então eu vou continuar comendo, né? Então, eu admiro, porque é uma linha de conduta sempre reta, uniforme, sempre.
com honestidade ímpar e tal. Isso é um aprendizado. Esse é um aprendizado e é uma raça, né? É uma raça que aí não se sabe nem sequer de onde realmente vieram. Então, os princípios dos bascos... Tem uma linha de conduta que hoje no mundo já não existe. Eu não vejo, né? Muito... Quer dizer, você vê o mundo todo convulsionado e a linha básica é uma linha que continua até hoje. De princípios, né? E minha mãe era andaluza, de Granada, então era um pouco para estabilizar a família. E aí vocês vieram? Aí o Omar foi... O Omar já tinha... O Omar veio um ano antes, ele voltou... Você já estava casada com ele? Não. Ele veio um ano antes, ele voltou para casarmos... Você namorava com ele lá? Namorava com ele, antes de ele vir para o Brasil. Tá. Aí falei, bom, ele vai embora, vamos ver se ele volta, né? Mas ele voltou. Para casar, voltou. Uma semana, ele não é bobo, né? Aí, acho que não deu tempo muito dele pensar também, né? Porque ficou um ano e pouco aqui no Brasil. Então, foi... Tinha que ser. Tinha que ser. Não tem muito por onde, né? Você casou lá ou aqui, Maria? Casei lá. E aí vieram? Viemos para cá, o Omar estava trabalhando aqui, né? Sim. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao consulado da Espanha, porque seria uma continuidade. 9 anos de consulado não se jogam pela janela. E conhecendo bem o trabalho, só que para entrar no consulado, você precisa... ter um espaço lá, porque ninguém sai do consulado. É porque ou foi transferido, ou porque saiu por algum motivo especial. Mas aí tinha que esperar bastante para entrar, para que tivesse uma vaga lá dentro. Tivesse uma vaga. Então, são os caminhos de Deus, né? Porque aí acabei indo trabalhar, por enquanto, né, naquele momento, numa empresa de computação, que os donos eram chilenos. Aí trabalhei 2 anos e meio, eu fiquei grávida. Aí eu voltei, mas Quantos filhos você tem, Maria? Tenho um filho. Um filho, jornalista, escritor, músico, fotógrafo, compositor. Tudo um pouco. Seguindo a linha da família. Seguindo, mais ou menos. A orquestra aqui, a batuta é grande. Aí... curiosamente, esse pessoal, eu entrei nessa empresa de computação sem saber absolutamente nada de computação, claro, mas tinha a vantagem de saber inglês e de saber português, e eles precisavam traduzir os manuais que estavam em inglês e que estavam em espanhol para o português. Então, comecei a trabalhar com eles. Quando eu fiquei grávida, eu negociei com eles meio período, e aí um dos donos da empresa me propus que uma amiga da esposa tinha vindo como diretora de um banco norte-americano. E ele me falou, Maria Eulália, você tem o perfil para dar aula para ela. Falei, espera um pouquinho. Ela fala português? Não. Ela fala espanhol? Não. Ela só fala inglês. Ela chegou faz 2 semanas. Falei, qual a pressa dela, né? Porque eles falaram que tinha muita pressa. Lógico. Não, é fácil. Em 6 meses, ela tem que estar em Buenos Aires dando um curso de economia. Sim. Fácil. Em espanhol. Em espanhol. Só que, quando você estuda para dar aula para um nativo da sua língua, é uma coisa. Mas quando você tem que enfrentar uma pessoa de uma língua completamente diferente, eu não estava preparada. Lógico. Então, tanto ela não falava nenhuma palavra de português, que ela me ligava de manhã cedo e me falava, Maria Eulália, você pode falar para a moça em casa o que ela tem que fazer para as crianças de almoço? Você era o apoio que ela tinha. Era o apoio, então aí eu passava para... O apoio linguístico. Mas foi muito engraçado porque falei, bom, a teoria nesse momento tem que ficar engavetada. Porque não tem teoria que se aplique uma coisa dessas. Lógico que não. Aí percebi que a prática passada para a teoria é muito mais fácil do que a teoria passada para a prática. Sem dúvida. Então, eu ia vendo a necessidade dela e falava, e essa mulher como vai chegar em 6 meses para dar um curso em espanhol? Não sei quem falou isso, que na prática a teoria é outra, né? Exatamente. Não, é que realmente é assim. Na prática a você teoria estuda a teoria, mas na hora de vamos ver, não tinha livros no Brasil, não tinha um material. Fui no Uruguai, não tinha nada. Nada que pudesse a gente falar, bom, partimos daqui, não, parti do zero. Aí acendeu uma luz na tua cabeça sobre o curso?
Não, Não, ainda não. não. Eu fui levando... Porque não tinha nada aqui. Não tinha, não, nem pensava nisso. Eu fui levando, porque o que precisava era, em 6 meses, falar espanhol. Esse era o meu objetivo, que ela conseguisse atingir. Ela atingiu. Aí foi a grande surpresa, que às vezes os alunos falam, mas esta metodologia não se aplica a americanos, a falantes de inglês. Falei, desculpe, mas nasceu por aí. Depende do professor e do aluno, a vontade de Depende fazer. da necessidade. Então, e depois eu sempre falo que os benfeitores, digamos assim, espirituais dos livros, porque eu trabalhei 12 anos no centro de treinamento do Citibank dando aula. E todos eles, o centro de treinamento para a América Latina estava em São Paulo. E eles todos tinham que viajar e era tudo assim. Bom, quanto tempo você tem? 2 meses. Ah, que legal. Ótimo. E se alguém falava para mim, sei lá, 6 meses, já achava bárbaro. Então, essa pressa, essa necessidade deles fazerem... E uma coisa você ensinar para uma pessoa que vai trabalhar com espanhol, porque vai negociar. Outra coisa, que essa pessoa vá para o lugar, para o país que ele tiver que ir, para dar aula. Para um grupo de pessoas de dentro da empresa. É muito diferente. Interessante. Então, E o espanhol é uma língua, é a segunda ou terceira língua maior. É a segunda língua comercialmente. Quase 600 milhões de pessoas falam espanhol no mundo. É a segunda língua comercialmente mais falada Perto no mundo. de 600 milhões. São 595 mais ou menos, entre falantes, entre pessoas com competência linguística. Onde o espanhol é necessário. E os estudantes. Onde o espanhol é necessário. Hoje, só falar inglês já não serve. Tem que falar inglês e espanhol. Sem dúvida. Que são as duas línguas que realmente comandam no mundo comercial. Mas isso vem depois, quer dizer, dentro do Ocidente, a língua espanhola é quase você equivalente. viaja para o mundo inteiro com ela. Com certeza. Então, com certeza. Hoje, você não é que tenha que falar espanhol ou inglês, tem que falar os dois. Com certeza. Para você e em alguns lugares que você vai, você não fala inglês ou não percebe muito inglês, o espanhol é uma ajeitada terrível, né? Quase todo mundo entende um pouco de espanhol, né? É verdade. E normalmente, em qualquer país do mundo que você viajar, sempre vai ter um guia. Se você contratar uma excursão, sempre vai ter um guia que fala espanhol. Que é o jeitinho que milhões, bilhões de pessoas falam. Milhões de pessoas, quase 600 milhões. É muita gente. É muita gente. Quando é que acendeu no você a chama do eu vou fazer um curso de espanhol? Quando Na realidade, teve um período longo, porque eu ainda não tinha essa ideia. A minha preocupação sempre era elaborar alguma coisa muito diferente. Então, toda a proposta, eu sempre falo, começa do difícil e vai pro fácil. Você sempre foi, Maria Helena, uma inovadora, né? Você sempre procurou coisas novas. Sempre gostei, sim. Sempre gostei de Eu vi pensar. Pelo que a gente se conhece, pelos nossos papos, você sempre foi uma pessoa que sempre procurou coisas novas. Eu sempre pensei, primeiro, em que o outro saia beneficiado com o que a gente faz. Porque não serve de nada se eu pensasse em elaborar um curso que a pessoa ficasse anos para estudar. Uma coisa só comercial, quer dizer, uma coisa que fosse valendo. Eu sempre falo. Mas viver de uma maneira digna. Exatamente. E depois outra, eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, mas que levou você a tudo isto? Bom, o meu nome está nos livros. Sem dúvida. Então, se eu não prezo o meu nome, o princípio não existe. Hoje já não é tão importante, mas sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. Para mim, pelo menos, e filha de Basco, imagina. Então, aí fui realmente indo. Essa pessoa do banco, que como conseguiu atingir os objetivos dela, me passou para outro diretor de outro banco norte-americano, que também falava inglês. E foi indo aí. Olha, aquela professora é boa, Maria Eulália, ela é boa. Mas aí a façanha foi que eu achava, naquela época, ainda acho hoje, mas em todo caso já tive que deixar essa teoria, de que as pessoas... Que as pessoas... também aprendem pela surpresa, pelo que não se sabe o que vai acontecer, pelo fazer o outro pensar. Então, a minha teoria, que naquela época eu achava que era fantástica, era péssima realmente, eu ia fazendo as folhas, o que eu escrevia, e eu ia mandando mimeografar. Então, você tinha que mimeografar eu tinha vários alunos, então era mimeografar. Cheiro de álcool. Cheiro de álcool, aquele horrível. E ia colocando dentro do armário. Porque achava muito legal aquilo. Só que a primeira página sempre ficava embaixo. Então, quando começaram a subir as colunas no armário, sempre no domingo de noite falavam, Mar,
eu preciso as primeiras folhas lá de baixo. Tira tudo, põe tudo. Tadinho do Omar. Era, sabe, era carregador. Aí um dia eu não sabia nada, porque ele sempre falava, isso tem que virar livros, você não pode ficar assim. Não. O aluno tem que ficar... Na realidade, ele tinha essa ideia, tem que virar Ele tinha ideia, só que nunca tinha falado comigo, porque cada vez que ele falava em livros, eu falava, não, eu adoro chegar com uma folha que o aluno nem imagina o que vai acontecer hoje. Eu sempre, todos os textos que eu escrevi, eu escrevo, na realidade, estão cheios de perguntas, sem respostas. Porque a resposta nunca vai ser minha. Sua resposta não vai ser igual à minha, nem igual à das outras pessoas. Então, tem que fazer com que a pessoa pense, e o saber prévio que nós temos ajuda a isso. Você começa, muitas vezes os alunos falam, nunca ninguém me perguntou isso. Bom, está na hora, né? Bom. Já cresceu, está na hora. É bom. Sou a primeira. Aí um dia o Omar, sem falar nada comigo, pegou 2 cópias de cada, levou para o cartório, mandou para a Biblioteca Nacional do Rio, por causa dos direitos autorais. Eu fiquei tão brava esse dia, mas tão brava. Eu não quero o livro. Mas depois pensei, eu vou continuar fazendo isso, vou começar a colocar as folhas na cozinha, em qualquer lugar, na garagem. Porque não dava. Não dava mais. Chega uma hora que... Mas foi uma coisa muito boa isso, porque nós aí começamos a pensar que valia a pena. Realmente já dava muitas aulas. Você sabe que tem essa tua teoria, né? De fazer o camarada pensar. E eu estou lembrando de um sucesso extraordinário, cinema seriado. Tem um produtor americano chamado Dick Wolf, né? Que ele falou, qual é o segredo do sucesso dos seus seriados? Ele falou, eu quero sempre um camarada que escreva um roteiro em que obrigue o telespectador a pensar. Claro. É o teu pensamento, quer dizer, não é uma coisa pronta. Ele faz uma história de maneira que o fulano que está assistindo ao teórico filme dele tem que pensar, quer dizer, ele interage com o coisa, mesmo sendo um negócio stand, né? Claro. Quer dizer, é o teu pensamento. É que eu acho que se você dá tudo pronto, a pessoa realmente não serve. Língua. Muito cômodo, né? Não, que aprender uma língua não é né? só aprender gramática, exercícios e prática. Anima. A língua é um todo. A idiosincrasia dos povos hispanos é bem diferente se relacionamos com o Brasil. Temos diferenças enormes. Parece que não, mas temos. Uma outra coisa, Maria Eulália, como é que você chegou a ter esses livros? Quer dizer, como é que você fez? Como é que você montou? Porque parece tudo pronto, é uma coisa simples, né? Mas para fazer, como é que fez? Bom, como é que você bolou isso? Como é que muitas você fez? noites sem dormir. Os meus 10 funcionários... Que parece tudo fácil, né? Os meus 10 funcionários Caiu aqui... do céu, não. Na máquina de escrever. Não era computador, era máquina de escrever. Não tinha copia e cola, né? Não, aqueles papeizinhos branquinhos que quando você errava a letra, se você errava ou pulava ou alguma coisa assim, tinha que fazer tudo de novo. Então foram anos de sacrifício grande. Realmente, e às vezes eu fazia alguma coisa que eu achava, não, isso para o aluno não faz nenhum sentido. Rasgava literalmente e começava de novo. Então isso foi bom, porque eu mantive... Você fazia os livros para o estudo, quer dizer, isso era só a tua escola ou você começou a fazer franchise da escola? Não. Nós primeiro abrimos a escola. Certo. E eram só nossos. Só você. O Maria e eu, que somos os sócios, agora é meu filho também, sócio da escola. Nós vendíamos só para os nossos alunos. Sim. Depois fizemos uma parceria com uma escola de Curitiba, uma escola de espanhol de Curitiba. Trabalhamos lá 6 anos. Foi legal, mas chegou uma hora que a gente desistiu. Não foi uma experiência muito boa? Não foi. Foi boa enquanto durou e achamos que já estava bem. E depois fizemos uma experiência também muito boa em Salvador, numa escola de espanhol, que é uma... na realidade é uma instituição, não é uma escola. Sim. Que ensina danças típicas, comida, enfim. Aí nós vendemos os livros para eles, mas os livros da metodologia mesmo, não vende por causa de que precisaria de um treinamento do professor. Nenhum professor consegue dar aula com esses livros se não tiver uma capacitação prévia. Certo. Porque tem coisas que não dá para entender. Porque isso você fez pensando num professor. E esse professor não existe hoje. Precisaria estar capacitado para dar aula que... Se não estiver capacitado, não tem jeito. Então, todos os nossos professores
passam por uma capacitação e o mais bonito disso é que eles vestem a camiseta. É bom. Porque eles acham, Maria Eulália, esse método é terapêutico, esse método faz bem, ou seja, por quê? Porque simplesmente a língua não é só o ensino da língua. Faz a pessoa se questionar. A motivação. E a base de tudo isso, na realidade, você não vai acreditar como foi. Quando eu estava elaborando as primeiras folhas, um dia meu filho tinha 3 anos e falou para mim, mamã, não quero comer manzana. Olhou para a moça que trabalhava em casa e falou, fulana de tal, eu não quero comer maçã, viu? Aí eu olhei para ele e falei, como com 3 anos ele faz essa mudança de um idioma para outro? É. Aí eu percebi que essa era a chave. Sim. Como uma criança aprende a falar. Você, quando suas filhas eram pequenas, você não falava, filha, mamadeira quente, não mexe. Não, você falava, não mexe aí, porque você vai... Naturalmente. Naturalmente. Então, é assim como uma criança aprende. É assim como um adulto aprende. Pessoas que em casa falam italiano, português, falam espanhol, português, falam suas inglês. Não falam... Os dois, que é justamente esse tipo de papo. Exato. Que tem. Então, aí começou um pouco eu comecei a bolar uma ideia um pouco mais arrojada. Moderna, para a época. Eu acho que até hoje. Eu fiz todos os livros com a gramática comparada entre português e espanhol. Coitada de você, Maria Helena. Quantas noites em claro. Muitas. Não, e não só as noites. 35 anos que a escola fez esse ano. Quantas crises brasileiras nós tivemos? Sim. Sabe? Comercialmente falando, a Nossa Senhora não era um país certo para você trabalhar. Não é um país certo para trabalhar. Deus quis que a gente. Deus quis nos colocar aqui. Então, a gente, nesses 35 anos, nós somos um bambu, sabe? Como é, Maria Helena? É o que temos para hoje. Exato. Então, tem que lutar. E online? Tem uma vivência online? Né? Muito grande. Muito grande. Todas as pessoas pensam Porque imagino isso. Veio na cabeça, por exemplo, Covid, não sei o quê. O contato das pessoas, teria sido online. Teria sido o fim se a gente não tivesse o curso online antes. Certo. Eu comecei a elaborar o curso online em 2012. Aí, antes da coisa. Muito antes. Aí me levou 4 anos elaborar o online. Sim, mas precisou fazer, né? Estudar, ver. E entender um pouco por onde. Até que eu falei, bom, o melhor é traduzir tudo isto do presencial para o online. Certo. Mas foi longo. São 64 mil arquivos que eu tenho na plataforma hoje. Então, em 2016 que nós lançamos... Quando começou o curso online, quando começou a pandemia, nós, em uma semana, colocamos todos os alunos do presencial para o online. Colocamos os computadores na casa das secretárias, na nossa casa, e comandávamos por aí tudo. Tem um professor também online? Sempre. Sempre tem. Eu não acredito que o curso seja tão eficiente se for somente aula gravada. Nós não temos nenhuma aula gravada. Só professor. São todas online mesmo, né? Todas online, já está dizendo o nome. Né? Uma vez um aluno falou para mim, Maria Eulália, você tem que dar um jeito, tem que mudar esse curso. Eu gelei. Falei, bom, o que aconteceu? É que eu não sinto o perfume que a professora usa. Já vamos chegar um dia lá. Já chegamos. Calma. Né? Um dia a tecnologia chega. Talvez chegue mesmo. Aí no meio disso também eu desenvolvi um livro de gramática, que é uma gramática condensada, toda comparada português com espanhol. Então, nesse meio tempo de tudo que você bolou, são 30, quase 40 35. anos. 35 vai para 40, 45. mas foi antes porque eu era Não, mas tudo antes. bem. Mas de qualquer maneira, você já tem isso em mente até 40 talvez, porque a Espanha tem 35, mas você já está nisso. Não, sim, mais de quase 10 anos a mais. Nisso aí entrou também um esquema que eu cheguei a pensar.
Peraí, Maria, por que você não falava espanhol e de repente começou a falar português? Onde é que você aprendeu? Porque teve um curso ou alguma coisa, alguém porque você veio para o Brasil, né? Se eu não você tivesse... ensinava espanhol. E o português, Olha, quem te ensinou? A gente fala, né? Deus escreve reto por linhas bem tortas. Eu estou perguntando porque eles vão querer saber. Mas Sim, claro. Ela fala português correntemente. Não, inclusive porque fazer uma gramática condensada e comparada não seria fácil se eu não soubesse português. Né? O sotaque fica como charme. Aonde foi? Não, isso é charminho. Eu estudei português no Uruguai. Fiz o curso completo, 3 anos e meio, mas você promete não dar risada se eu contar para você por que estudei português, né? Eu dou risada sempre. E foi assim, eu estudei violão clássico durante muitos anos. Essa eu não sabia. Mas... A partir de domingo, você já vai tocar violão lá na Igreja mais, São José? Faz 40 anos que eu não pego um violão. Não, no meio disso, abrimos um parênteses. Está convocada. Você sabe que a minha professora de violão nunca tocou violão na vida dela. Nossa. E faltava nos 4 dedos a mão esquerda. Autodidata? Não. Ela era uma violonista, um concertista. E na Alemanha, ela e as irmãs, inclusive a irmã dela foi professora do meu irmão de violão, tiveram um acidente de carro. Nossa Senhora. E ela conseguiu me ensinar, sabia música, né? Então, não importava que nunca tivesse pego um violão. O teu filho é músico também, né? O teu filho também é músico? Também, ele é compositor, regente, tudo tem direito aí. Conta essa história lá. Então, foi o boom da Bossa Nova. E eu tentava, mas aquela batida da Bossa Nova não saía. Eu ficava mais para o clássico do que para a Bossa Nova, ou para até o folclore. Eu falei, gente, alguém deve ensinar a tocar Bossa Nova no Brasil, no Uruguai. Aí, cheguei no Instituto Uruguai Brasileiro, que era onde se ensinava português. Aí eu estou feliz porque encontrei o professor, ou a professora que iria me ensinar a batida da Bossa Nova. E aí veio a surpresa. Você não vai poder ter aula se você não fizer o curso de português. Ah, sim? Aí eu falei, para que eu vou usar o português? Aí pensei, meu irmão já morava aqui, os meus sobrinhos eram pequenos, e a gente sempre visitava eles, para alguma coisa vai servir. Olha como Deus escreve reto por linhas tortas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, é incrível. Quem ia falar para mim que depois ia acabar escrevendo uma gramática comparada, um curso... E no curso online fui um pouco mais longe. A gramática está comparada entre espanhol, português e inglês. Porque nós temos muitos alunos que falam inglês. Você fala inglês também fluentemente, tanto é que você atendia aquela aluna. A outra coisa que você sempre fez também, além de falar inglês fluentemente, tudo isso te serviu de escola, escola de vida, né? Você teve uma época que você fez até procurou fazer uma revista, chamada Hispânia também. Fizemos uma revista cultural latino-americana, eu vi de uma qualidade... Eu vi algumas que você teve, eu fiquei muito prazeroso de ter essa revista em casa, porque é diferente e é uma coisa cultural. A gente percebe que tem um lado cultural ali. O grande problema... Não é comercial só. O grande problema foi o título, que nós colocamos Hispânia, revista cultural hispano-americana, latino-americana. Até as reportagens todas têm um conteúdo diferenciado, não é uma revista de sensacionalismo, de falar. Não, para nada. É uma revista realmente... A ideia foi fazer uma revista que fosse por países. Exatamente. Então começamos, obviamente, por Uruguai. Fomos para o Uruguai, entrevistamos o Carlos Paes Vilaró lá, que foi... fantástica entrevista. Você esteve na Casa Pueblo? Sim. Nós fomos visitar ele para fazer a entrevista, fomos lá. Como é que é essa Casa Pueblo? É curiosidade que eu tive. Olha, o pôr do sol de Casa Pueblo não tem dois no mundo. É famosíssima no mundo todo. Não tem dois no mundo, porque ele fez, e ele começou com as mãos dele fazer. Tem como terraços assim meio nada uniformes, né? E longe, acho que propositalmente nada uniforme. Ele foi, sim. E ele foi crescendo, até que hoje é um hotel, né? Que foi crescendo de uma maneira incrível. Comercialmente está sendo explorado essa Casa Pueblo. Deve ser maravilhoso lá, né? É fantástico. Inclusive... E outras pessoas que você também conheceu, que eu vi na revista.
é um parceiro do Piazzolla. Essa foi quando eu fiz nossa revista da Argentina, que também foi fantástico. Eu fiquei com raiva de você. Sabe por quê? Porque eu adoro a Piazzolla. Quem não adora a Piazzolla? Eu também. E conhecer a pessoa que fazia muitas letras das músicas do Piazzolla. Deve ser um crânio, né? Deve ser um crânio, um sujeito extraordinário. Ele é uma pessoa, assim, até surreal. Diferenciada. Muito diferenciada. Ele nos foi bom recebeu, conhecer, foi um aprendizado de vida. Foi fantástico. A entrevista com ele foi fantástica. Nos recebeu com um cravo na lapela. Gravata borboleta e polaina. E polainas. Nossa, chama bom. Esses já vai ser divertido por aqui, né? E meu filho estava justamente já na faculdade de jornalismo na USP. Então foi prato cheio, porque a gente foi para fazer uma entrevista de uns 45 minutos e ficamos quase 3 horas falando com ele. Depois o problema foi editar essa entrevista, porque não queríamos perder nada, né? Deve ser uma pessoa muito agradável, muito culta, talvez. Muito culta, muito interessante na hora de falar, sabe? Uma pessoa que passa uma série de informações. O que ele passa nas letras, passa... Né? Passa exatamente pessoalmente. E outra coisa que eu vi também, você teve sorte. Armendáriz também. Armendáriz, Pedro Armendáriz, no México. O que passou ele? Curiosidade. É que nós temos família que mora no México. As irmãs da minha mãe foram para o México. E meus pais vieram para cá, para Uruguai, para Argentina primeiro. E tinha uma pessoa na família que falava: eu conheço o Pedro Armendáriz, seria o filho, né? Seria muito legal vocês entrevistarem ele. Se vocês conseguirem a entrevista, estamos dentro, né? Aí inclusive ele fez uma ponta numa dos filmes do Zorro, que Antônio Bandeiras trabalha. Ele fazia de prefeito, não sei o quê. Foi bem divertido. Esse foi uma reportagem divertida para nós. Curiosa. E curiosa, diferente. Mas eu acho que a que mais marcou de todas foi a entrevista com Quino. Com quem? Quino. Ah, sim. Quando marcamos a entrevista, porque fomos assim, sem saber como, fomos indo e conseguimos marcar a entrevista com Quino. E a secretária dele... um pouco antes de entrarmos para a entrevista, ela falou: só queria avisar uma coisa. Estamos prontos, o que será? O Quino não fala. Falei: desculpa? Como que o Quino não fala? Falei: uma pessoa que com essa genialidade, como que não fala? Não, ele é meio monossilábico. Sim, não. Aí falamos: bom, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Então, foi uma entrevista que ficou legal, mas era assim, nós fazíamos uma pergunta de 4 linhas e respondia em meia. Mas é incrível, como um gênio, uma pessoa com tanta genialidade para escrever, tem tanta dificuldade para falar. De um modo geral, é assim, teve um autor, Arquibaldi Joseph Cronin, acho que é inglês, né? Era médico. Ele largou a medicina porque ele já estava cheio de aplicar de injeções, né? Na época, né? A cabeça dele era outra, quer dizer, médico. Quer dizer, então, são gênios que realmente têm uma ideia diferenciada, né? E que têm a coragem, eu acho, de fazer o que gostam. Aí ele falou para nós... E às vezes nós fazemos o que não é muito o que a gente quer, mas vai sendo levado. Como a gente falou, é o que temos para hoje e vamos nos adaptando. Né? Mas ele falou para nós: a Mafalda cresceu também. Então, claro, a Mafalda foi crescendo junto com ele, né? Mas a Mafalda se manteve sempre... Mas cresceu por ele. Na mão dele, a Mafalda e os amigos. O que você tem de Espanha de novidade para deixar para o pessoal? Tem alguma novidade que vem em frente aí, o curso, alguma coisa? Olha, parece que tem uma pessoa de livro que você tem alguma coisa parecida. De? Livros. Não, o livro de gramática já está na 14ª edição. Não tem os novidade. Livros nossos não se vendem. Tem alguma novidade? A novidade é que nós, em princípio, nós íamos fazer... Para a turma que vai ver esse programa. Íamos fazer franquia. Aí nós até fomos numa feira de franquia e bastou a primeira pessoa que veio conversar conosco. Adorei a proposta de vocês, mas eu estou na dúvida entre fazer uma franquia da Espanha ou uma franquia de uma máquina de batata frita. Falei: não duvide.
vá que a máquina de batata frita vai ser excelente negócio. Pelo menos você come. Aí falamos É a tua com cabeça. o Omar. Perfeito. Aí falamos com o Omar. Está na hora de encerrar, nem começamos e encerramos. Porque, não é a nossa proposta. Maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, a ideia é talvez fazer o caminho, uma coisa... Deus te deu o caminho, esquece. Os caminhos. Agora surgiu uma pessoa abençoada por Deus que fez uma espécie de parceria que nós temos com ela e abrimos uma unidade na Zona Leste, no Anália Franco. Assim? Começou essa ano passado. tua futura sócia, vamos dizer assim, não? Não, ela é independente, só que nós damos todo o apoio. Você está dando logo para ela, Espanha e tal. E está dando toda a cobertura e o apoio para ela. E os livros desenvolver que ela o trabalho sempre dela com lá. o apoio. Você tem um endereço lá? Não. Ai, Jardim a rua Anália Abel Franco. Ferreira, quase em frente do shopping... Anália Franco. Anália Franco. E nós estamos quase em frente do shopping Iguatemi. É, Amazônia. Nós estamos aqui, que eu sei, o Espanha está na Faria Lima 2631. Sim, está em frente ao Clube Pinheiros. Em frente ao Clube Pinheiros. Se alguém precisar de alguma coisa, vai até a Faria Lima 2631. Ou entra no site, que tem todas as informações, hispanialinguas.com.br. Sem problema. Tem todas as informações lá. Ter a sorte de encontrar você. Aí pelo menos eu acho, um prazer para alguma coisa mais que você queria colocar, Maria Eulália? Que você faltou nesse papo? Faltou muita coisa, mas o que você pudesse ser dinâmica como você sempre é, né? Eu acho que seria dar o teu recado. Deixar um recado, se for o caso, seria persevere, seja resiliente sempre, porque sem resiliência... Você é um exemplo disso. Sem resiliência não tem como. Você é um exemplo disso. E tenha muita fé. Que sempre falo, que como fala o Dom Oswaldo, né? Só por Deus. Dom Oswaldo é uma pessoa abençoada. Né? É uma pessoa muito iluminada. Eu gosto muito dele, como você também. E ele falou, e sempre fala, né? Só por Deus. Então, só por Deus. Tudo isso que nós construímos é só por Deus mesmo. Então, eu creio assim. O Omar é uma figura que te ajuda também. O Omar, claro, o Omar é economista, né? Então, ele na longe parte dele, dessa você área. na tua. Cada um... O teu filho agora? Meu filho, na realidade, está como sócio, mas ele trabalha... tem a parte dele, tem muita coisa. Não, ele é jornalista, tem que viajar muito, escreve, tem 20 livros escritos. Então... É isso aí. Maria Eulália, foi muito bom te trazer, foi muito bom fazermos esse papo, foi descontraído, nós falamos o que queríamos, foi muito gostoso. Foi um prazer. Eu queria, se você me permite, dar um recadinho aqui antes de fechar, por favor. Que é o lá de Barretos, tem aquele Hospital do Câncer de Barretos, né? Sim, que é fantástico. Que vão fazer agora a TJ, a Tereza Junqueira, que também é conhecida tua, está também ajudando nesse sentido e pediu que a gente desse um alôzinho, que a Patrícia é uma mulher que trabalha lá no Hospital do Câncer, mas também se cura no Hospital do Câncer. Olha que legal. É uma pessoa maravilhosa, eu quero ver se consigo trazê-la também, porque ela me pareceu ser uma figura extraordinária. Tem o problema e ajuda. Ótimo. O telefone dela é 17, o código, né? 997-260757. Vou repetir, 017-997-260757. É a Patrícia. É uma festa, um baile. Olha que legal, um baile no hospital. Olha. Para o hospital. Claro. 11 de novembro, às 20 horas, lá em Novo Horizonte, que é do ladinho lá. A TJ vai estar participando, a Patrícia é a que cuida disso. Se vocês puderem ligar ou de alguma maneira entrar em contato com ela, porque tudo que vocês fizerem, ou donativos, ou alguma coisa que puder ser feita, ela vai agradecer. Muito bom, muito boa iniciativa. Sem dúvida nenhuma né? Porque Barretos é uma coisa honesta, correta e boa. É uma referência, Se né? todos fossem iguais a você. Exato. Agradeço muito. Maria Eulália foi uma figura exemplar. Adorei falar com ela. Até o próximo Pod Nosso. Muito obrigado.